Vamos então prosseguir para a próxima etapa, que vai ser fazer a retopologia desse modelo, tá? O que vai ser a retopologia? É a gente desenhar uma geometria, uma malha por cima dessa escultura que a gente já tem, e a gente não vai precisar depender de achar a forma, né? A gente acha a forma do modelo usando essas etapas que são a blocagem e a escultura, e depois você se preocupa, vamos dizer assim, com a fluência da malha, com o desenho, né? Porque aqui, se a gente reparar bem, essa geometria ela está muito cheia de pontos. Se eu colocar um osso aqui e quiser dobrar, em alguns casos pode ser que funcione, mas vocês vão perceber que no caso para algum rosto, alguma deformação com mais controle, né, com mais perfeição que você queira fazer, ter uma geometria toda triangular dessa vai ser muito problemático, né? Então, qual que é o processo aqui? A gente bloca o personagem, usa as ferramentas de escultura para chegar num formato, e agora sim a gente se preocupa em redesenhar todo esse personagem com uma geometria poligonal e se preocupa com a fluência dos cortes, aonde vai ter cada geometria, cada loop, né? Cada linha, para que a gente consiga deformar isso adequadamente depois na hora da animação, tá? Então, antes da gente começar, vamos fazer um exercício. Eu vou zerar o meu arquivo aqui. Então eu vou só fazer algumas subdivisões na geometria. Vou usar aqui um Command 3, Command 4, vai, para dar bastante segmentação, bastante ponto aqui. E aí eu vou chamar a ferramenta de escultura e vou usar aqui o X, o F, e vamos fazer um desenho aqui. Legal, vou deixar qualquer modelo aqui, só para a gente entender como a gente poderia recobrir esse modelo aqui de alguma maneira, tá? Então, existem, na verdade, pessoal, várias formas diferentes de fazer isso. Tem gente que acha que a retopologia é tipo um milagre, assim, né? Mas na hora da retopologia, na hora de você gerar uma geometria limpa, né? Você pode, na verdade, usar tudo de ferramenta que tem aqui no Blender, tudo que você souber de modelagem poligonal, né? Combine todas as ferramentas, essa que é a ideia. Então, eu vou adicionar um novo plano aqui, um novo objeto, né? Vou escalonar ele aqui, e a primeira maneira que eu teria de colar esse plano aqui seria através do Snap. Ó. Liga o Snap e deixa ele configurado em Face, Project Individual Elementos. Então, se você fizer isso e apertar aqui o G, percebam que primeiro eu vou colocar a câmera alinhada entre o meu ponto de vista, o polígono e o objeto. E aí eu aperto o G, percebe que ele já moveu os pontos, ó, e colou os pontos no outro objeto. Na verdade, ele projetou a geometria para cá. Ó. Deixa eu voltar aqui com Ctrl Z. Vamos dar alguns segmentos aqui. Command R, né? Aí eu seleciono todo mundo, G. Percebe que ele está projetando os vértices ali. Então, dessa maneira, você vai girando a câmera e movendo os objetos. E você pode usar o E para criar novas faces. Existe um atalho aqui do Blender que é o botão Ctrl e botão direito. Você vai clicando, ele também vai desenhando o polígono, né? Então, aqui na verdade, pessoal, é um pouquinho de treino. Você vai ter que treinar um pouco. Primeiro as ferramentas, escultura, e aí depois você vai, com paciência, redesenhando a geometria, tá? Se você seleciona um ponto e outro aqui
e dá um F, eles se ligam, né? Command R. Depois que você usa o ring, que você conecta, você pode dar um G, porque é o G que projeta o ímã, né? A geometria para cá, tá? Então, isso daqui a gente poderia redesenhar toda a geometria por cima, né? Usando essa técnica aqui, vamos dizer, né? Então, essa é uma das ferramentas que dá para usar. Tem uma outra ferramenta que ela é o seguinte, vamos criar aqui um cubo. E eu vou deixar ele fora de tudo, vou desligar o snap aqui, tá? Vamos adicionar só alguns segmentos aqui nele. Existe um modificador que o que ele faz, ó? Eu seleciono o cubo aqui, aplico o modificador Shrink Wrap. O que o Shrink Wrap faz? Ele encolhe e faz o wrap, né? Wrap é embrulhar. Então, ele embrulha um objeto no outro. Então, se você pegar aqui, ó, Target, pega com conta-gotas, olha o que ele fez com um objeto em cima do outro. Tá legal? Se eu der aqui, vamos dar um pouco mais de divisão. Então, eu vou aplicar aqui um Command 3, vai? E eu vou mudar a subdivisão para cima aqui. Então percebe que a ordem, né, é tipo de cima para baixo. Primeiro você cria um monte de polígono, depois você dá o shrink wrap e você vai perceber que a sua cena ela acaba ficando bem procedural, né? Se eu for conectando, ó, vamos criar mais segmento aqui, aqui. Você deixa ligado a opção de preview aqui, né? Eu acho que menos segmento por enquanto. Mas se você deixar ligado a opção de preview, você já consegue enxergar como a geometria vai ficar. Se você ligar o OnCage, olha o que ele faz, ele projeta os vértices que você está editando aqui no caso. Ok? Então dessa maneira eu poderia, vamos pegar aqui uma beirada e apagar, mas eu poderia pegar umas edges aqui, usar aqui o E para extrudar. Então, deixa eu fazer melhor aqui, ó. Eu vou deletar um pedaço e aí eu pego aqui o E e vou só puxando ele, tá vendo? Que o Shrink Wrap, percebe que aqui o ímã está desligado, é outra ferramenta que está agindo, né? São os modificadores. Mas o que ele faz? Ele embrulha, né? Ele encolhe e embrulha uma geometria sobre a outra, né? Se você desligar aqui, você pode trabalhar sem a subdivisão também. Beleza? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente testar um pouquinho dessas ferramentas, né? Porque a retopologia do personagem, ela é praticamente isso aqui. Você vai abrir a sua escultura. Então, basicamente eu adicionaria um novo plano. Vamos zerar ele aqui. Então, eu vou até apagar
metade dele aqui. Vou aplicar o mirror. Então, tudo que eu fizer de um lado, ele já faz do outro, né? Então, basicamente, você poderia pegar o polígono aqui. Então, eu vou começar a fazer a retopologia dele pelo pé, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. E eu poderia ter o mirror e poderia ter o modificador shrink wrap também. Então, percebe que ele já projetou a geometria lá. E a partir de agora, liga aqui o preview, né? O vérticezinho aqui dos dois. E a partir de agora eu vou com o E, vou dando extrude na geometria. Existe algo que facilita aqui, porque você vai ver que, dependendo da curva, né? O que ele faz é acertar o vértice. Ele projeta o vértice para ele ficar colado aqui. Mas dependendo da curva, a geometria fica dentro, né? Então, existe uma visualização aqui. Deixa selecionado o novo objeto, né? Você vê aqui, ó, nesse quadradinho, propriedades, viewport display, liga aqui o in front. In front deixa um objeto sempre na frente do outro. E eu vou só trocar a visualização para essa maneira, vai ficar mais fácil. Então, dessa maneira você vai usar o E e vai desenhando, ou o clique com o botão direito e o Ctrl, né? E aí você vai redesenhando essa geometria. Tem casos, ó, aqui, se eu fizer um corte, percebe que ele já vai projetar, né? Então, o negócio é a gente pegar as manhas aqui primeiro, tá? E depois a gente vai fazer juntos a retopologia de todo o personagem. E isso vai envolver, percebam que assim, aqui eu poderia colar um vértice no outro. Eu sei que o atalho é o M, o Center. Então, você vai ter que saber todas as ferramentas de modelagem poligonal, né? Que eu explico até no início do curso. Então, você vai, tipo, juntar tudo que você conhece aí, tá? Tá, então, pega aí alguma geometria qualquer, tá? Não precisa ser o personagem por enquanto. E vai treinando as ferramentas, aplica os modificadores, que isso aqui vai ser a maneira que a gente vai redesenhar todo o personagem e aí vai ter uma malha bem mais fluidinha, né? Bem mais fácil ali de dobrar, de deformar ela na hora que entra os bones, as deformações, a animação e até expressões faciais, né? Você vai fazer ele fechar o olho, abrir a boca. Então, a geometria ela tem que estar numa coerência, né? Para que você consiga criar essas deformações, né? Então, eu sugiro que de agora até a próxima aula vocês primeiro bloquem o personagem, façam a escultura dele e já comecem a treinar essas ferramentas que eu mostrei aqui, tá legal? Então, se você chegou até aqui, você já sabe os primeiros passos no Blender, na ferramenta de modelagem poligonal, e já blocou o personagem, já fez aí as juntas da escultura, e agora treina um pouquinho essas ferramentas de retopologia, que são o Snap, aqui o Individual Elements, e o modificador, o Shrink Wrap, né? Antes de você partir para a topologia do personagem. E o personagem vocês vão entender que é simples, é só você isolar os pedaços dele, a patinha, né? E você vai desenhando por cima e você vai ver que uma hora
naturalmente as coisas meio que se encaixam, né? Dessa maneira. Porque você não vai estar preocupado em achar o formato e achar a fluência da malha ao mesmo tempo. Quem já tentou modelar um personagem direto na modelagem poligonal, sem usar essas técnicas de escultura, né? Vai perceber que é meio complicado, sim, achar o volume, achar a forma e ainda deixar a fluência da malha boa, né? Então por isso que hoje a gente faz dessa maneira. Bloca o personagem, faz a esculturinha, dá um tapa ali na escultura e depois parte para redesenhar tudo. E agora sim, você tem vários tipos de controle aí na hora de desenhar a malha, dá até para editar, mudar, mexer um monte de coisa. A partir da próxima aula a gente começa a fazer todo esse personagem, mas por enquanto dá uma treinada, pega um objeto mais simples até e foque-se na ferramenta, em entender ela um pouco, brinca um pouquinho com as ferramentas, que depois a gente vai para algo um pouco mais complexo aí, né? Fazer o personagem inteiro. Beleza? Até a próxima aula então. Valeu!